existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E, por isso, eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto, que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Isso aí. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os servidores e colaboradores envolvidos na organização destas últimas sessões. Deixo de nominar individualmente, mas esse trabalho permitiu que tivéssemos aqui sessões tranquilas, para que pudéssemos efetivamente apreciar este caso e proferir os nossos votos, ouvir as sustentações orais e todas as considerações que foram trazidas. Então, com essas considerações, declaro encerrada a sessão. Desejo boa tarde a todos. Aê! É tetra! É tetra! Agora vai responder na justiça. É isso aí, meus amigos. Muito bom, grande dia. Podemos começar nossa Grande live dia. com análise desse segundo dia de julgamento do Bolsonaro e sua corte de golpistas. Tá aí o ministro Zanin fazendo, acho que o fecho, e dando um tom com a gravidade e a celebração que merece esse momento. Queria destacar aqui o papel da Carmen Lúcia, que lembrou disso, um golpe arquitetado, o golpe não acontece de um dia para o outro, ele vai sendo feito, o golpe é um work in progress. E agora o que a gente assistiu não é nada mais do que a repetição do que a Heloísa Stalin coloca nesse livro, que de resto está também na lojinha do DCM à venda, tá? O livro da Heloísa Stalin. Pedro, se você puder colocar a capa, por R$150 vocês levam o livro citado pela Carmen Lúcia. Mas o que a gente viu e que está na peça do Gonê, que conta a construção de um golpe, começando em 2021, culminando no 8 de janeiro de 2023, é exatamente isso, um golpe contra a democracia sendo arquitetado por esses, agora, réus, essa corja aí, que a gente sempre, aliás, denunciou aqui no DCM, e que nós estamos vendo agora, esse grande momento histórico para o Supremo Tribunal Federal, que adquire também uma dimensão para essa corte de combate, de trincheira contra o avanço da extrema-direita no mundo. Exemplar, é uma aula, é uma referência, porque tem sido de vira-lata, acha que o Brasil é uma merda, isso vem muito do elite brasileira vagabunda, que sempre foi também sabuja, sempre preferiu a Europa, os Estados Unidos. Nós estamos dando uma lição de como ter uma manutenção, como se proteger de ataques da extrema-direita, isso diante do mundo, inclusive da Europa, de ditas democracias estabelecidas lá que estão pelejando, penando com o crescimento do fascismo. E agora a Suprema Corte brasileira, com destaque para esses três no dia de hoje, Moraes Dino e Carmen Lúcia, estão fazendo o que se espera de gente que é chamada às falas em momentos como esse. Tem gente que cresce na adversidade ou no momento em que depende dessas pessoas exatamente para poder dar uma resposta diante de uma ameaça. Alguns diminuem, outros crescem. E o que nós estamos vendo são esses 3 minutos, especialmente, crescendo e mostrando o que o Brasil tem de bom.
nós temos instituições que funcionam, nós temos um judiciário que funciona, porque o fascismo bolsonarista, trumpista, é antipolítico. O Congresso Nacional está tomado de ratazanas de extrema-direita. A melhor resposta, a única possível diante disso, está vindo do Judiciário. E nas pessoas do Moraes, do Flávio Dino e agora da Carmen Lúcia. Nota, acho que todo mundo concorda, está lá mais para o, sei lá, patético de qualquer outra coisa, 5,5 vai para o ministro Fux. Pelo menos ele votou a favor do recebimento da denúncia. Mas puta de uma loucura, uma piração de alguém que não deslocada. Sabe, falando muito bem, deslocado, que não percebeu, ao contrário desses outros que eu citei, o momento histórico que está vivendo. Se está sob efeito de remédio, se sei lá o que esse cara estava passando, mas com uma voz meio engrolada, né? Falando coisas que não tinham pé nem cabeça para os próprios pares. Uma coisa esquisita, meio querendo lavar as mãos, mas não conseguiu estragar essa festa, Vinícius Segala. Eu vou passar vídeo daqui a pouquinho de destaques aí do Moraes, do Flávio Dino e da Carminha. E enquanto isso, o Vinícius vai falar o que ele achou, meu caro. Diga lá. Eu concordo com você aqui, no geral. Oi, comunidade DCM querida, beijo para vocês, obrigado por estar conosco aqui, acompanhando esse dia importante da democracia brasileira. Olha, Kiko, eu quero destacar algumas coisas, eu vou começar de trás para frente, quero destacar duas coisas, uma em relação ao voto do Zanin e outra do relatório do eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes. O Zanin, ele fez bem de chamar atenção para esse instituto do concurso de agentes. Concurso de agentes. Por quê? Porque muitos dos advogados, até foram bem os advogados, né? Como a ministra Carmen Lúcia disse, atuaram dentro da legalidade, da ética e defenderam seus clientes. Então, o que eles utilizaram, falaram, olha, meu cliente não tentou golpe nenhum. Ele pode, no máximo, ter feito isso ou isso, mas isso não gera um golpe. Só porque ele tinha uma minuta na casa dele, isso não quer dizer que ele arquitetou golpe nenhum, precisa de muito mais do que ter uma minuta. Isso disse o advogado do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por exemplo. Por isso que o ministro Zanin chamou atenção para o concurso de agentes. Pensa, Kiko, se eu pego meu carro, dirijo, estaciono num local, depois eu saio desse local e vou andando, eu roubei um banco? Não, eu não roubei um banco. Agora, se eu levei de carona um monte de gente armada para um banco, fiquei esperando eles roubarem, eles entraram no carro e eu dei fuga, eu roubei o banco? Posso ser condenado por assalto a banco? Posso. O advogado vai falar, pô, mas eu só dirigi. Isso é um concurso de agentes. Numa organização criminosa, cada pessoa tem a sua função para que se consume aquele crime. A organização criminosa serve para cada pessoinha dar sua contribuição para que aquele crime seja consumado ao fim. Foi isso que fez a mulher do batom. Ora, mas ela só... O único problema da mulher do batom, para mim, foi condená-la por crime de dano, que ela ganhou 1 ano em regime semiaberto, porque não houve dano nenhum, era só lavar porcaria da estátua, né? Tem a dó. Mas isso era o menor dos crimes. E o Alexandre de Moraes não deu metade da pena máxima para cada crime contra o Estado de Direito que ela foi condenada. Então, não houve uma dosimetria exagerada da pena para aquela senhora. Ela, com base no concurso de agentes, ela fez a parte dela, que foi participar ali. O voto do Moraes, a decisão do Moraes para condená-la, inclusive, ele mostra as ilegalidades que ela cometeu. Existia um gradil, uma área que você não podia ultrapassar, foi rompida pelos manifestantes. Eles entraram numa área proibida, ela entrou junto. Estava lá dias no quartel onde estava sendo gestada a produção daquele quebra-quebra, que era o último ato do golpe. Então, por concurso de agente, sim, ela mereceu os 14 anos. Por concurso de agente, o Anderson Torres, que ficou... pesquisou, pegou minuto, apresentou para o Bolsonaro, trabalhou com ele, fez a sua parte. O ex-ministro da Defesa, Braga Neto, fez a sua parte, mandando perseguir aqueles militares que eram contra o golpe, persegue eles e a sua família. Hoje o ministro Alexandre de Moraes lembrou muito bem que o Braga Neto fez, a máfia não faz. A máfia preserva a família. Quantas vezes o Bolsonaro não foi à TV, equivocadamente, dizer que estavam perseguindo seus filhos, quando estavam apenas mostrando os crimes dos filhos dele, né? Quando mostrava as rachadinhas do Flávio Bolsonaro, rachadinhas evidentes, coalhadas de prova, um monte de funcionário fantasma,
esposa do Queiroz, que nem morava no Brasil, ou filha do Queiroz. Quando se mostrava isso, ele injustificadamente ficava falando, estão atacando meu filho para me atacarem, isso não se faz. Não estavam fazendo isso, mas ele reclamou e falava que isso não se faz. O Braga Neto escreveu com todas as letras. Os militares que não são a favor do golpe, inclusive o comandante-geral do Exército, devem ser perseguidos, eles e suas famílias. Ora, então como que você não pode dizer que isso também foi parte do ato golpista? Foi parte do ato golpista, sim. Tirar das Forças Armadas, tirar o prestígio das Forças Armadas, aqueles que eram contrários ao golpe. O Jair Bolsonaro, eu nem estava aqui no 8 de janeiro, mas o Jair Bolsonaro, em seu concurso de agentes, ele chamou todos os ministros, os chefes das Forças Armadas, apresentou para eles a minuta do golpe e convidou-os a dar o golpe junto. Né? É como disse a ministra Camilúcia, o golpe não foi só no dia 8 de janeiro. A organização criminosa foi construindo o golpe e a cereja do bolo era 8 de janeiro. Cada um concorreu, cada agente concorreu com a parte que lhe cabia nessa organização criminosa. E o voto do relator, destrinchando o que foi o relatório, a denúncia do Gonê, mostra que está individualizadas as condutas e todos eles concorreram para essa tentativa frustrada de golpe, que é uma tentativa frustrada de golpe, mas é uma consumação de um crime. Então, muito bem aceita a denúncia. É um grande dia, Kiko.